Vim bater um papinho com vocês hoje. Eu vim contar um pouquinho como foi a experiência de ler o Vida e Morte, que é o livro comemorativo dos 10 anos do lançamento do Crepúsculo. Se você é muito fã de Crepúsculo, gostou muito de toda a coleção Crepúsculo, Eclipse, Amanhecer, Lua Nova, e quer ler essa história em primeira mão, não quer saber de nada antes de ler, para de assistir agora. Porque eu li esse livro e eu fiquei estarrecida. Eu preciso contar para alguém o que eu li nesse livro. Então eu vou dar spoilers para vocês, então se preparem. Primeiro eu queria dizer que achei bem interessante a proposta. Eu sou muito fã de Crepúsculo, até fiquei devendo uma vídeo resenha de Crepúsculo pro pessoal do portal, que eu prometi, e no final não saiu a bendita da resenha. Então, fiquem sabendo, eu sou muito fã de Crepúsculo, foi um dos livros que me inseriu nessa linha sobrenatural de romance que eu adoro até hoje, que eu tenho várias coleções nesse estilo. Vida e Morte era para ser um livro cópia de Crepúsculo, só que onde a Bella seria o Belfort, o Bel, o Edward seria a Edith. Na verdade, os únicos personagens que não mudariam de sexo neste livro seriam os pais da Bella, o Charlie e a Renée, que a Meyer explica no inicinho do livro que eles não mudam de sexo, porque naquela época seria muito difícil do Charlie, no caso da Renée, na versão masculina, obter a guarda do Belfort. Então, esse é o único casal que não muda. Falando um pouquinho do enredo. O início do livro, ele é bem parecido, tendo cenas praticamente iguais de Crepúsculo. Tem. Você vai ler achando que é realmente uma cópia. Mas você vai chegar em um ponto em que as coisas começam a mudar um pouquinho assim. Vai mudar, tem outros envolvimentos. É muito interessante porque o Belfort, ele tem uma personalidade forte que a gente não consegue notar tanto na Bella. Então, comparando os dois personagens, a Bella e o Belfort, eu fico com o Belfort. Apesar de alguns rumos da trama serem fortes demais, que tu fica esperando que aconteçam certas coisas e não acontecem. Inclusive, quando eu comprei o livro, eu pensei assim, como é que vai ser? Será que ela vai lançar a mesma versão para os outros livros? Lua Nova, Eclipse, Amanhecer? Como vai ser o rumo da história? Se não é uma mulher, se não é uma humana, né? Como que vai acontecer? Vai existir uma renésmia? A Edith vai engravidar? Eu fiquei curiosa quanto a isso. Eu realmente esperava que isso acontecesse. Essa mudança na trama era inevitável, porque não existe. Como assim mudou o personagem, mudou de sexo, mas não vai mudar a trama? Não existe isso, não existe. Então nós temos cenas fortes. O Belfort se tornou um dos meus personagens preferidos agora. Eu ainda amo a Bella, amo o Edward, amo o Jacob. Mas o envolvimento de Jacob transformado em Jasmine é bem menor. Vou dar um spoiler muito grande, é que o Vida e Morte é realmente Vida e Morte. Ele começa e termina no mesmo livro. Então, se você está esperando como eu, que no início achei que talvez tivessem versões, né, do Belfort e da Edith para todos os livros de Crepúsculo, não espere. Não vai existir essas versões. Apesar disso, eu fiquei muito feliz, porque foi uma mudança, não foi uma cópia. Ela reescreveu a história. Em certo momento da trama, começam a mudar as coisas. Ele faz coisas muito, muito legais. É um personagem forte. Ele se impõe, apesar de não parecer tanto para quem tá lendo.
Ele tem a personalidade parecida com a da Bella, mas se impõe mais do que ela. Agora, falando sobre a edição do livro, eu tô muito chateada com a Intrínseca por ter feito isso aqui com a gente. Por que eles não botaram o código de barras do outro lado? Ficou muito feio isso. Quem comprou esse livro queria realmente esse lado do livro. Eu já tenho o Crepúsculo, eu já tenho o Eclipse, eu já tenho o Amanhecer, já tenho Lua Nova. Eu queria este para completar a coleção. Então, eu teria ficado muito feliz se esse código de barras estivesse do outro lado. Porque essa é a capa do livro, na verdade. A gente tá lendo ele ao contrário, mas essa é a capa do livro que eu comprei. Eu não comprei o Crepúsculo, que está de cabeça para baixo. Eu comprei o Vida e Morte. Eu queria o Vida e Morte. Então eu acho que a Intrínseca errou muito em colocar esse código de barras aqui. Eu fiquei bem chateada com isso. Outra coisa que eu amo, a editora Intrínseca, ela tem livros maravilhosos. Trouxe várias séries que eu amo muito, que eu gosto muito. Só que eles deixaram a desejar muito na revisão deste livro. Tem muito erro. Tá com muita palavra errada. Tá com muitos locais que eu acredito que ela reescreveu algumas cenas exatamente iguais a de Crepúsculo. Então tem muita coisa que tá assim, ela e seria ele, ou ele e seria ela. Então muita coisinha assim aconteceu. Dá pra ficar chateado. Não tira o encanto do livro, independente. O livro foi muito legal, foi uma comemoração interessante pro 10º aniversário da coleção. Mas eu acho que poderiam ter um pouquinho mais de esmero, talvez nas próximas edições. Eles possam fazer só o Vida e Morte pra gente ter ele na coleção, pra colocar ele bonitinho assim na estante junto com os outros. É bonita essa capa, claro. Eles dobraram o preço do livro porque são 2 livros em um, é justo, mas eles poderiam ter lançado uma edição única com Vida e Morte. Seria bem interessante. Eu fico por aqui, deixando vocês na curiosidade. Eu só tenho a dizer que o livro termina aqui. Tem uma coisa, acontece algo muito, muito, muito importante no final. E é ao mesmo tempo muito legal e ao mesmo tempo muito triste. Os rumos da Bella e do Belford são diferentes, né? A Bella tem as suas escolhas determinadas por passos que ela dá, e o Belford faz as suas escolhas pensando no que ele quer, diferente da Bella, que pensa um pouquinho nas pessoas à sua volta. Eu acho que foi um livro válido, teve muita coisa legal nesse livro, tem cenas muito interessantes que, sendo uma mulher, a Bella não ficava constrangida, ou até ficava com certas coisas, mas não era tão estranho. Mas com Belford é hilário. Por exemplo, a cena onde o Edward leva a Bella pra Campina também acontece com o Belford e a Edith. Só que vocês imaginem, a Edith no livro é descrita como uma mulher pequena e o Belford é grande. Vocês imaginem o Belford montado nas costas da Edith. Foi muito engraçado. Inclusive porque ele cai um tombo, cai de bunda no chão, é muito interessante. Então, assim, é uma leitura muito boa para quem gosta do livro, para quem gostou da coleção, para quem é fã da Stephenie Meyer, é bem interessante. Para quem esperava uma palhinha do Sol da Meia-Noite, tá todo mundo querendo, todo mundo ansioso, mas ela deixa claro na edição, tem alguns comentários antes de começar o livro, que ela não vai tocar esse projeto pra frente. Então só ficamos com aqueles capítulos que vazaram mesmo e não vai ter jeito, ela não vai fazer mais. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês a decidir ou não ler esse livro. Eu acho que é válida a leitura para quem conhece a coleção, para quem já leu a coleção. Quem não conhece pode ficar sabendo um pouco da história, quem sabe seja um modo de conhecer esse universo que todo mundo critica tanto, que não é um universo para ser criticado, é um livro como qualquer outro, é uma fantasia como qualquer outra. E apesar dos filmes terem sido alguns ridículos, confesso, né, os filmes não são lá essas coisas, mas nem todos os filmes que são adaptados são bons, todo mundo sabe disso, muitos viraram fracassos. Então
A gente espera que, quem sabe, esse livro dê um novo... chame um pouquinho mais o pessoal que não conhece Crepúsculo para ler a coleção e conhecer realmente a Bella e o Edward, nesse caso, a Edith e o Belford. Beijinhos da Paty, até a próxima.